Deus, está meditando, né? Domingo vai ser um sermão maravilhoso. Vai ver um brasileiro, né? O brasileiro passa, né? Passa lá na praia, lá lotado, né? Exprimido, vê lá o pastor na praia, lá, né? Assim, vadio, né? Eu me acabando aqui sem fazer nada da vida, né? E nós de fato temos dificuldade, não só em meditar, mas acreditar que o outro está meditando, né? Outro exemplo que ele dá, diz que o japonês está parado lá, contemplando as montanhas, lá, contemplando, né, as maravilhas da natureza. A pessoa vem falando alto, olha aquilo e já para, né? Respeita aquele momento, né? Já o brasileiro não, né? Está um parado lá, mas se distancia um pouco, já chega. O que você está fazendo aí, né? Já chega e interrompe aquele momento. Não, estou meditando aí. Não, cara, você está meio triste, hein? Pode falar, que você tem problema aí? Não, cara, só estou pensando na vida, estou meditando, conversando com Deus. Não, pode falar, sou teu amigo, né? Ainda sai bravo ainda lá, porque não quis falar. Nós não respeitamos, né? Na verdade é porque nós não aprendemos a meditar. Quem de nós consegue ficar, né, repetindo um versículo uma semana inteira? Pensando naquele versículo uma semana inteira, dizendo, o que isso tem a ver com a minha vida? O que Deus quer falar comigo nesse versículo? Não, nós somos mais daquele tipo que quer ler a Bíblia no ano, né? 3 capítulos por dia, 5 fins de semana, para acabar, agora eu li a Bíblia. Vou ligar lá para a Sociedade Bíblica, porque eles mandam um certificado lá, né? No ano de 2011 eu li a Bíblia inteira lá. Aliás, eu tinha um colega meu que ele tinha lá, acho que uns 10 diplomas daquele, né? Eu sentava lá no escritório, como é leitor da Bíblia? Eu, né, até falei pro povo aí que eu, quando me converti, também nesse afã, li a Bíblia uma vez só, de capa a capa. Mas hoje, né, eu pego alguns textos e falo, mas nunca vi isso na Bíblia. Aliás, né, até a dona Francisca uma vez me deu um sacode aí bonito, né, porque ela falou para mim, né, que Jesus tinha falado, né, que o nosso maior inimigo é a nossa família, nossa própria casa, né, e eu falei para ela, não, mano, não lembro disso não, né, não, tá na Bíblia, pastor. Eu disse, então a irmã escreve e traz para mim. No outro dia ela pegou, achou 2 versículos, um do velho e um do novo, escreveu, daí pastor, pode ler lá então. Eu falei, vamos aprender mais a Bíblia. Mas eu não tinha lido a Bíblia inteira? Pois é. Mas a partir do momento que a gente medita é que a palavra fica gravada no coração. Até então, a gente muitas vezes acaba lendo a Bíblia igual ler um jornal, igual ler, né, uma revistinha do Avon. Aliás, parece que o Avon ainda tem as figurinhas, né, que ainda, né, chama mais atenção. Mas a gente não aprendeu ainda o poder que a palavra de Deus tem quando está gravado no nosso coração. E meditar na Bíblia. Aliás, né, engraçado, um pastor foi falar sobre, né, a gente estava falando sobre um assunto, né, e isso era segunda-feira, né, segunda-feira lá conversando sobre um assunto. E você, mas sobre esse assunto eu preguei ontem, né? E ele foi falar assim, eu falei o primeiro ponto, eu falei sobre isso, o segundo ponto, daí no terceiro eu falei, o que era o terceiro, né? E esqueceu, né? Daí ele olhou e deu risada. Poxa, se eu que falei, esqueci, imagine quem ouviu então, né? Acho que não ficou nem o primeiro, né? Muitas vezes nós não temos paciência, né, para ouvir da palavra, para se alimentar da palavra. Não temos paciência para não entender, né? E nisso a gente tem que aprender. Ler um versículo não, tem uma palavra lá, concupiscência. Não sei o que é isso, né? Em vez de ir lá, né, buscar saber, pesquisar, não. Passa como se não tivesse lido aquela palavra. E continua sem saber. Aliás, é uma palavra que eu digo para algumas pessoas, o problema não é você não saber o que está escrito. O problema é não procurar saber. Né? Porque eu posso falar de um texto que os irmãos nunca leram. Não tem problema. Né? Isso não quer dizer nada. Quer dizer, se os irmãos não lerem esse texto, não procurarem saber o que ele diz e não aplicar na vida. E é nesse ponto que nós tropeçamos. Não conhecemos a Bíblia e não seguimos a Bíblia. Daí nós fracassamos nas diversas áreas da vida que a palavra de Deus nos diz. Eu falei uma vez aqui, um dos meses do lar que a gente esteve pregando, nós falamos sobre o relacionamento marido e mulher, né? E achei interessante porque nós pregamos sobre, né, um texto que falava, né, sobre questões práticas, né, do dia a dia. E interessante porque acho que dali, no meio daquela semana, descobrimos ali, né, numa visita lá, um casal que estava sofrendo problemas
E eu falei assim, mas irmão, vocês não estavam vindo na igreja? Eu falei, estava, pastor. Mas domingo eu falei sobre isso. Ah, não lembro não, pastor. Assim, mas irmãos, vocês estão sofrendo, e por que não pegaram esse texto, não leram, não meditaram, né? E a gente vê que, de fato, né, parece que a palavra de Deus é uma arma sempre para o outro, nunca para mim. E essa é a questão, né, que a palavra é a Bíblia, né, é uma espada de dois gumes, né? Muitas pessoas usam ela só para atacar no outro, né, para ferir o outro, para cobrar do outro. Mas esquece que ela corta do outro lado. E ela é feita para nos atingir também. Para nos mudar, nos moldar. Desde que nós coloquemos ela como a nossa única e infalível regra de fé e prática. Tudo que eu devo fazer está aqui, tudo que eu devo crer está aqui. Essa é a palavra de Deus. Por isso que ela ocupa o lugar central do púlpito, não só da nossa igreja, mas das igrejas reformadas. Porque não foi fácil para a Bíblia chegar aqui, para que a gente hoje esteja desprezando a ela a cada dia. Encerra o texto dizendo, olha, foi eu quem te mandei, né? Novamente, seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A palavra de Deus, né, encerra nesse momento, novamente no estímulo, força e coragem, porque é Deus, né, que nos chamou, porque Ele nos capacitou, porque Ele é a nossa força, porque Ele nos dá coragem para enfrentar o dia a dia, né, porque Ele é conosco. Essa promessa de Cristo, todos os dias conosco, até o dia da consumação dos séculos, né? Por onde quer que nós estejamos. Sabe que não existe lugar onde Deus não pode estar com você, desde que você queira que Ele esteja lá. Desde que você não exclua Ele da sua vida. Encerramos esse texto dizendo, queridos, vamos crer que Deus tem nos chamado, tem nos capacitado para a sua obra. E quando Ele chama, Ele capacita. Mas o sucesso da obra que Deus dá na sua mão depende do tamanho da sua fé, do tamanho do que você semear. Quem pouco semeia, pouco vai colher, né? Então vamos semear mais, vamos acreditar mais, vamos colocar o pé lá, né? Nas águas, crendo que Deus vai abrir essas águas, vai abrir as dificuldades, né, da nossa vida. Vamos também acreditar que o Senhor é a nossa força, que o Senhor nos anima, é a nossa coragem. Ele que impede para que nós tenhamos postura, atitude e não desanimemos por qualquer coisa, mas que levantemos a nossa cabeça e na força do seu poder tenhamos vitória. E por fim, coloque a Bíblia no centro da sua vida. Se você quer ser bem sucedido em qualquer área da sua vida, em qualquer dúvida que você tiver, coloque-se diante de Deus, busque na sua palavra, né? Compre lá uma concordância bíblica lá, ou compre uma Bíblia que tenha uma concordância no fim, porque a Bíblia fala sobre todos os temas que você precisa na sua vida. E se você está fracassando em alguma área da sua vida, né? Claro que a primeira aplicação para a minha própria vida, né? A palavra de Deus é essa espada de dois gumes, pronta para nos corrigir, nos disciplinar, nos mostrar o caminho, mostrar o que é certo, e que nós possamos obedecer para sermos bem-sucedidos. Amém? Amém. Deus nos abençoe.